Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. O tema dessa noite é os passos para a vitória. Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 11, inicialmente vamos ler do versículo 12 a 14. E a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora vamos a partir do versículo 20 ao 23. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O primeiro passo para a vitória é ter fé em Deus. Logo no versículo 22 de Marcos 11 está escrito: Tende fé em Deus. Mas o que é fé? Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ter fé em Deus significa ter confiança que Deus fará e confirmará suas declarações a nosso respeito. Mas há dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural quase todos possuem, mas no mundo espiritual ela é inoperante, porque ela atua somente no domínio da mente. Mas a fé sobrenatural, ela provém do Espírito. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé precisa estar somente em Deus, porque Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. A fé sobrenatural surge quando ouvimos a palavra do Senhor. Não é o desejo que temos de obter uma bênção, mas é a convicção que se aposta do nosso espírito de que aquela bênção já nos foi suprida por Jesus. E ouvir a palavra de Deus não significa escutar a mensagem, mas ouvi-la e colocá-la em ação. Alguns estão procurando ver, para então usar a palavra. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Se você é um daqueles que tem de ver para crer, pare de contar com a ajuda de Deus, porque em Hebreus 11:6 está escrito: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas agora mesmo, a fé já está presente em sua vida. Quando você ouvir a palavra, a fé virá. O segundo passo é falar ao monte. O versículo 23, primeira parte do capítulo 11 de Marcos diz: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar. Irmãos e irmãs, você pode ficar anos orando, pedindo, jejuando e esperando em Deus, e nada irá acontecer. É preciso que você fale ao monte, ao problema, à doença, à miséria, à dor, que saiam da sua vida. Não é Deus que se dirigirá ao problema e exigirá que saia de você. É você que tem que fazer isso. Deus já fez a parte dele em relação à nossa libertação total dos problemas. Mas agora é preciso que façamos a nossa parte. O que remove montanhas é a nossa palavra e não a fé. É claro que a fé é necessária. É o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. E agora, neste momento, mande o mal que está em sua vida ir embora. Fale ao seu monte e ordene que se erga e se lance no mar, em nome de Jesus. O que remove montanhas, cura as enfermidades, soluciona os problemas e amarra Satanás é a nossa palavra. O terceiro passo é não duvidar em seu coração.
Marcos 11, 23 diz: e não duvidar em seu coração. Você pode ter fé em Deus, falar ao problema que saia da sua vida e esperar que isso aconteça. Mas se lá no fundo do seu coração, no seu espírito, duvidar, pode esquecer o que determinou. Sabe por quê? Porque quando a pessoa duvida, ela simplesmente está dizendo ao Senhor Deus, em outras palavras, que não crê nele, que ele não merece crédito. A nossa mente pode estar sugestionada de dois modos, negativa e positivamente. Ao ser sugestionada negativamente, a pessoa passa a viver sempre se queixando de tudo e de todos. E para ela, nada presta. Mas quando alguém é influenciado positivamente, ela se convence do seu sucesso, de que as coisas são lindas, belas e já possui tudo o que necessita. Jesus disse que no coração não podemos duvidar. A nossa mente pode achar que não vai dar certo, mas o importante é que lá no fundo do nosso ser, em nosso espírito, precisamos ter fé, confiança e não dúvidas. Jesus afirmou, Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não temos que nos submeter ao inimigo, porque somos libertos e resgatados, somos filhos de Deus. E a única maneira de não duvidarmos do coração, sabe como é? É enchê-lo com a palavra de Deus. Não temos que raciocinar sobre o que Deus declara. O nosso espírito deve aceitar a palavra de Deus e o que ela declara e usá-la para tomarmos posse da bênção. E o quarto passo é crer que será feito o que se diz. Marcos 11, 23 diz, mas crer que se fará aquilo que diz. Se não duvidarmos no coração, devemos crer. E quem crê, se expressa. Jesus está dizendo que devemos crer naquilo que falamos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção. Mas se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos de agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. É preciso crer que se fará o que falamos. E quando falamos, a obra ainda não está feita, mas será, e isso ocorrerá, se crermos. Não podemos terminar a oração ou dar 2 passos procurando verificar se o milagre aconteceu. Quando determinamos de acordo com a palavra de Deus, devemos crer no que dizemos e então acontecerá. Você deve continuar dizendo a mesma coisa durante o intervalo de tempo necessário para a obra ser feita. E, além disso, tudo o que disser lhe será feito é o seguinte: este passo não é nosso, mas é do Senhor. Muitos, hoje em dia, vivem duvidando, vivem derrotados, doentes, passando necessidades, embora sirvam a Deus de todo o coração. Não será por pedir, jejuar ou receber oração de alguma pessoa consagrada que você receberá a bênção, mas é por meio do entendimento. E em nome de Jesus, de agora em diante, escreva sua história com sucesso. Não culpe mais Deus pelo seu sofrimento. E eu pergunto, até onde vão seus sonhos e desejos? O que determinar, crendo que lhe será feito, é o que terá. E isso nos garante o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículo 13, primeira parte. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Deus não falhará em cumprir a sua palavra, porque nós temos a garantia de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. E depois de você seguir todos esses passos,
Você deve considerar a obra feita, mesmo que os sintomas continuem, mesmo que as dores permaneçam. Sabe por quê? Porque este é o método de Deus, o método da fé. E agora nós vamos orar clamando a Deus, para que venhamos receber do Senhor a resposta, a vitória e o milagre. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nessa noite aprendemos, Pai, os passos para a nossa vitória. E eu quero neste momento te pedir em favor dessa pessoa que está chorando, sofrendo com dores, para que o Senhor venha visitar o seu organismo, visitar a sua mente e visitar o seu coração. Que nenhuma dúvida permaneça nem na sua mente, nem no seu coração, mas que ela reflita sobre todas essas palavras que nós falamos nesta noite e que ela possa já agradecer pela resposta, pelo milagre, em nome de Jesus. É o que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.